Olá pessoal, como nós estamos com problemas, né, com as nossas aulas devido a vários eventos aí, principalmente vocês saíram, né, na última semana, teve alguns feriados, então devido a isso resolvi gravar essa videoaula para mostrar para vocês um pouco sobre interface gráfica, para a gente continuar em aula, mas a gente não perder muito tempo com explicações a respeito desse tema. Então hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a criação de janelas em Java. As interfaces gráficas em Java, elas têm algumas formas de serem apresentadas. A primeira forma de criação de janelas, né, com botões, com todas aquelas funcionalidades que a gente já conhece de uma janela, ela surgiu com a classe AWT em Java, né? A classe AWT foi a primeira interface desktop do Java. Depois, a partir disso, surgiu a Swing. Né? A Swing é outra forma de criação de janelas em Java, evoluída, como nós podemos dizer que é uma evolução do AWT. Né? Ela manteve várias características do AWT, entretanto, novas funcionalidades, principalmente no modelo visual, né, que se tornou um pouco mais agradável aos olhos. Hein? Então hoje nós vamos criar uma janela em Swing com algumas funcionalidades básicas, só para exemplificar, né, como criar uma janela. Nós vamos criar manualmente. Claro que o próprio NetBeans tem ferramentas que nos auxiliam nesse sentido, mas o que eu quero passar para vocês é o entendimento do funcionamento de uma interface gráfica e também a questão de vocês entenderem melhor quando a gente for criar através da ferramenta, vocês poderem entender o funcionamento daquilo que está sendo criado lá automaticamente, como que seria criado isso manualmente. Então nós vamos criar aqui um projeto, a gente começar então a criação da nossa interface. Aí, o intuito é criar algo bem simples e depois nós vamos aprimorar isso. Tá, então vamos criar um novo projeto, né, uma nova aplicação Java. Clicar em próximo, não vamos criar a classe principal, que o intuito é nós criarmos. Então nós vamos dar um nome para ela de exemplo janela swing, exemplo janela swing, e vamos finalizar. Vocês se lembram, né, do import do pacote do swing, quando nós criamos lá os nossos JOption panes na vida, né? Então nós vamos utilizar aquela classe que tem muito mais do que apenas janelinhas, né, de diálogo. Nós vamos criar aqui um pacote. Olha só, aí já entra no conceito de pacotes, né? Para evitar que a gente crie no pacote default, que é a nossa classe, nossa pasta raiz, digamos assim, né, na nossa aplicação, nós vamos criar um novo pacote Java. O nome desse pacote será vamos colocar o nome de GUI, Graphic User Interface, né, interface gráfica com o usuário, e vamos finalizar. Agora eu tenho o pacote e eu vou criar aqui dentro uma classe Java que vai se tornar uma janela para mim. Então, botão direito, novo, classe Java. Vamos dar o nome de minha janela. Pode ser qualquer nome, tá? Então, nome minha janela. Não esqueça, pessoal, pelo amor de Deus, do nome da classe maiúsculo, separação de palavras maiúsculo, tá? Finalizar. Beleza. Agora nós podemos excluir aqui os comentários, só não posso esquecer de maneira nenhuma também de não excluir essa parte do package, né? Package GUI quer dizer que eu tenho a localização, onde está essa classe, né? Ela está no pacote GUI, então não posso tirar essa especificação, se eu tirar vai dar um erro, né?
Beleza, então aqui eu tenho uma classe normal como qualquer outra, que teria seus atributos e seus métodos. Entretanto, eu vou trabalhar com janela. Então, esta classe é uma janela. As janelas nas interfaces gráficas, de um modo geral, são chamadas de frames, né? De frames. No caso do Swing, de J-frames ou J-frame, né? Então, isso seria a nossa janela em Swing. Então, como essa classe é uma janela, olha só, quando eu falo o que nós vamos lembrar? Nós vamos lembrar lá do conceito de herança do Java, né? Quando eu falo significa que eu tenho uma herança. Então, nós vamos estender a classe JFrame, ou seja, eu vou dizer que esta minha janela aqui, ela vai ser um JFrame, ela vai ser um frame. Vai apresentar esse erro é normal, porque eu não tenho um import para ele, né, para essa classe que eu estou utilizando. Então, se eu quiser que o NetBeans faça isso para mim, clico em cima da lâmpada, vou mandar adicionar a importação para o Java X Swing JFrame. Pessoal, para economizar tempo e a gente não ter que ficar fazendo importação toda hora, nós podemos fazer o seguinte, nós podemos importar toda a classe Swing, mas por enquanto vamos deixar assim, porque às vezes não tem importação que não vai ser utilizada, né? A classe Swing é uma classe muito grande, então se eu importar tudo, eu vou ter tudo à minha disposição. Entretanto, vou ter classes que eu não vou precisar, né? Então vamos deixar assim, do jeito que está. Beleza, depois vamos fazendo a importação à medida que for aparecendo a necessidade. Então, ok. Então, a minha classe, minha janela, ela estende JFrame. Então, significa que ela é uma janela. Ela é uma janela para mim. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar essa janela. Depois nós vamos acrescentar alguns atributos, que vai ser o quê? Vai ser os nossos componentes da nossa janela. Terão os atributos dessa janela, né? Então, vamos lá. Então, como que eu vou criar minha janela? Eu vou construir a minha janela. Então, eu vou utilizar o construtor para isso. Então, public minha janela não terá parâmetros de construtor. E eu vou criar efetivamente essa janela. Então, uma coisa básica que nós vamos precisar na nossa janela é colocar, você definir algumas coisas para ela. Por exemplo, posso definir título, posso definir tamanho, posso definir cor e assim por diante, né? Então vamos definir algumas coisas para essa janela. Vamos fazer o seguinte, como eu estou dentro dessa classe, então vou usar a palavra reservada this. Então this ponto, olha só, vai aparecer as opções. Então eu vou definir um título para essa janela. Então set title, eu vou colocar o nome de minha janela Swing. Ok, esse aqui é o título que vai aparecer na barra superior da minha janela quando eu for executar. Beleza, então setei o título dessa janela. Agora nós vamos colocar um tamanho para ela. Então nesse ponto set size, olha só, o set size, pessoal, ele tem, eu vou até colocar só ele aqui, olha, ele tem dois construtores, né? Dois parâmetros. Um eu passo a dimensão da minha janela e outro eu vou passar o que? A largura e a altura da minha janela. Então vamos utilizar o segundo método, né, com os parâmetros. Então existe aqui uma sobrecarga de métodos, né, só para a gente relembrar os conceitos. Então aqui eu vou passar o tamanho dessa janela, eu vou dizer que ela é 640 por 480, para a gente fazer um teste, né? Depois a gente pode mudar de acordo com o que a gente achar necessário. Set size. Agora
Para que isso funcione, pessoal, nós temos que tornar essa janela visível, porque ela vai ser criada aqui. Entretanto, ela não vai estar visível. Então vamos colocar essa janela visível. Como que eu coloco ela visível? Coloco this, ponto, set visible. Notem, pessoal, que vamos colocar aqui é true. Peraí. Então notem que todos os métodos que nós estamos utilizando da classe JFrame tem o set, ó, set title, set size, set visible. Então tudo é os getters e setters que nós estudamos. Então não tem nada de diferente, tá? Por isso que a gente estuda aqueles conceitos que muita gente pode achar chato, mas está tudo relacionado, né? Então vamos lá. Feito isso, o que nós vamos fazer? Vamos testar, ver se essa janela realmente funciona, se deu certo, né, o que a gente tentou fazer aqui. Então, para fazer um teste, eu vou utilizar uma classezinha de teste, como nós sempre criamos. Eu poderia criar um método main dentro dessa própria classe e fazer executar. Mas eu não gosto de fazer isso, já que o nosso conceito é orientação a objetos. Nós vamos chamar essa classe, nós vamos criar um objeto dessa classe a partir de outra. Então vamos criar uma nova classe, colocar o nome dela de principal. Não lembrei de um nome melhor agora, né? Pode ser principal mesmo. E vamos finalizar. Ok, nessa classe principal aqui, nós teremos, não esqueça, não pode apagar o package, pessoal. Vamos criar aqui um método main, psvm_tab, né? Agora nós vamos criar um objeto da classe minha janela. Então, como que eu crio um objeto, pessoal? Geralmente nós criamos um objeto colocando assim, minha janela, mj igual, ou poderia ser janela, igual a new minha janela. Beleza? Não tem um parâmetro no construtor, só abrir e fecha o parênteses e pronto. Ok, então isso aqui é suficiente para criar um objeto daquela janela. Só que eu não preciso, olha só, vamos pensar bem. Será que eu preciso alterar alguma coisa nessa janela depois dela criada? Eu só vou chamar ela e vou executar alguma coisa lá dentro e vou fechar. Geralmente o que acontece é, nós vamos abrir, executar o que nós tivermos que executar e depois vamos fechar essa janela. Então vamos lá. Não preciso nem de uma referência dessa janela. Essa primeira parte, como nós já falamos, é uma referência, né? É uma forma de eu acessar esse novo objeto que está sendo criado desse lado. Eu posso acessar ele através desse nome que eu estou dando, que é janela. Mas como eu não vou precisar acessar ele para fazer nada depois de pronto, né? Depois de criado, então eu posso simplesmente fazer assim. O NetBeans vai dizer que ele designar um valor de retorno para essa variável, mas não é necessário. Tá? É só um aviso, não é um erro. Tá? Então vamos ver o que acontece então se eu executar isso aqui. Pessoal, vamos lá. Então eu não vou dar Shift F6 aqui, porque né, visualmente vocês não iriam enxergar, mas é só vocês irem lá no executar e vamos executar este arquivo, né? Executar arquivo. Então aqui no Shift F6 aqui, executar arquivo. Beleza. Por que executar arquivo? Para evitar que a gente execute outro sistema, né? Outro local. Olha só o que apareceu aqui para mim. Apareceu uma janela, tá? Que eu acabei de criar. Então a janela está aqui, pessoal. Foi criada. Então notem que simplesmente lá adicionei, eu fiz uma herança do JFrame, né? E defini um tamanho, um título para essa janela e tornei ela visível. Pronto, está aí a janela. Não tem nada dentro, mas está aí a janela, certo? Então agora o que nós precisamos colocar? Componentes nessa janela. Um conceito importante do Swing é criar um container, né? Essa parte aqui, essa parte que está em cinza aqui no meio dessa janela, é o container, é onde eu vou adicionar os componentes. Só que por enquanto não existe nenhum container para me adicionar. Tá? É bom evitar acrescentar componente direto no JFrame. Eu vou acrescentar dentro de um container e depois adicionar o container aqui dentro. Então nós vamos ver isso, tá? Vamos fechar aqui, olha só.
Notem que interessante. Essa janela ela tem algumas funcionalidades, como minimizar. Eu posso maximizar essa janela. Só que olha só, eu não posso fechar. Ele parece que fechou, né? Mas olha só, se eu notar aqui do lado, olha só, embaixo na saída, vocês vão ver que ele está rodando ainda, tá em execução, ou seja, ele só simplesmente, essa janela, ela simplesmente desapareceu ali. Entretanto, ela ainda está rodando na minha memória, ela existe ainda essa classe na minha memória, esse objeto na minha memória. Eu não quero que isso aconteça. Se eu deixar dessa forma, se eu abrir esse meu aplicativo aí várias vezes, ele vai estar, clico no botãozinho de fechar, ele vai ficar rodando em memória várias instâncias, digamos assim, da minha aplicação, e vai consumir memória desnecessariamente. Então vamos parar ele aqui no botãozinho vermelho, né? Então aqui construção parada, significa que ele parou a construção, ou seja, aí sim limpou lá, liberou espaço para a execução de outras atividades. Agora o que nós vamos fazer? Agora nós vamos definir então uma operação de fechamento dessa janela, né? Ela não existe ainda, então vamos definir essa operação de fechamento. De que forma? Essa operação de fechamento é uma operação padrão que eu vou definir dessa forma. Então diz ponto. Aí, ó, quando eu vou definir alguma coisa, o que eu utilizo? O set. Então set. Aí existe uma operação padrão de fechamento da minha aplicação. Então, default close operation. Essa primeira operação, é a primeira operação que aparece aí. Set default close operation. Então, vou definir a operação de padrão de fechamento da minha janela. Então, que operação é essa? Então, existe uma constante na classe JFrame que o nome dela é exit on close. Então esse exit on close significa que ao fechar ele vai sair da aplicação, certo? Agora sim, agora eu vou salvar, vou executar aqui o programa principal com Shift F6, né? Beleza, agora ele abriu normalmente, né? E quando eu clicar agora no botãozinho vermelho, olha só, nota que agora parou a execução, certo? Não está mais executando, então funciona. Vamos partir então agora para a construção da nossa janela. O que nós vamos fazer? Eu vou criar uma aplicação bem simples devido ao tempo, inclusive, da nossa videoaula. Não ficar muito extenso, o arquivo muito grande, né, para postar no Moodle. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente criar duas caixinhas para a pessoa adicionar dois valores e um botãozinho lá, né, para a pessoa, um botão para somar, diminuir e multiplicar, tá? E talvez não dê tempo de fazer o somar, diminuir e multiplicar, a gente faz só o de somar, tá? E um local para aparecer o resultado disso. Então, nós podemos até definir isso da seguinte forma. Vou dar uma pausa, pessoal, na nossa gravação, para que eu abra aqui outra aplicação, tá?